Então vamos lá, pessoal, agora todo mundo tomando seu antiácido, preparando seu estômago, porque vamos mudar de assunto, né? Com o fim do recesso no Congresso, a CPI da Covid vai ser retomada. E o relator, o senador Renan Calheiros, se aliou ao petista Humberto Costa para requisitar um inédito pedido de quebra de sigilo bancário de veículos de comunicação, entre eles a Jovem Pan e a produtora Brasil Paralelo. O requerimento deve ser apresentado e votado já nesta semana. Fiuza, começo com você. Acho que nós dois juntos devemos ter aí uns 70 anos de jornalismo, né? Eu estou com 33 já, não me lembro de ter vivido uma época desse tipo. E me lembro do STF, agora há pouco tempo, censurando o Antagonista, a revista Cruzoé, dois veículos dos quais eu gostava, já não gosto mais, mas sou a favor que eles continuem podendo publicar as suas matérias, as suas notícias livremente, sem censura. E agora essa história, Fiuza, liberdade de imprensa para quê? A gente está vendo, né, Lacombe, essa CPI atuando de uma maneira estilo campo de várzea, né? A gente está vendo isso há muito tempo e apontando isso há muito tempo. Não porque a gente queira entrar numa disputa política, né? Eu quero sempre demarcar isso aqui, um lado, outro lado, né? Acho que o Renan Calheiros não é um herói da esquerda, né? Então, o que acontece hoje, principalmente quando dizem que há uma polarização, né? Eu nem acho que seja exatamente uma polarização, mas se tem realmente uma divisão mais visível, é contra o governo, e não vou nem dizer a favor do governo, porque quem está apoiando eventualmente o governo, o presidente, está interessado na agenda que esse governo representa, né? Uma parte muito grande daquelas pessoas que nós poderíamos respeitar até outro dia, interlocutores e tal, liberais, né? Passaram para para a profissão mais fácil do mundo, que é tacar pedrinha em governo. E, evidentemente, que quando você está diante de reformas importantes, uma agenda, enfim, que está sendo tocada, e você vê essas forças que concordavam com essa agenda passando a atacar pedra, passando a sabotar, você percebe que é artificial. E a CPI é o lado mais imprestável, né? A CPI é o lado mais caricato deste ofício fajuto de tacar pedra em governo e de criar a ideia de que o presidente da República é o grande vilão da galáxia, né? Dito isso, os métodos da CPI têm sido ostensivamente brutos. A CPI afrontou médicas, mulheres, na cara de todo mundo, de forma flagrante, sem nenhuma sutileza. E nós falávamos, nós todos aqui falamos sobre isso. A sociedade compactuar, e a sociedade eu estou me referindo à imprensa, a autoridades variadas, juristas, classe médica, enfim, a sociedade precisaria ter repudiado a forma de ação dessa CPI há muito tempo, porque o Renan Calheiros e o Omar Aziz ali chutando na canela. Todo mundo já viu isso, todo mundo já percebeu isso. E qual é o salvo-conduto que eles têm? É o apoio de uma imprensa que quer atuar contra o governo, quer eventualmente derrubar o governo. Só isso que os defende. Mas volto a me referir, então, a essa imprensa, já que nós estamos falando aí de uma ação, de um atentado dessa CPI contra veículos de imprensa, né? Eu quero dizer o seguinte, colegas, veículos, ao compactuar com os métodos obscuros dessa CPI, vocês estão se colocando em vulnerabilidade. Vocês estão fragilizando o direito no país. Isso hoje pode atender aí a um objetivo comezinho de vocês, mas amanhã pode atingir vocês. Não é possível, Lacombe, transigir com os métodos dessa CPI, né, que são agressivos, são marginais no sentido do processo aceitável de qualquer investigação, né? Nós estamos vendo, por exemplo, a perseguição pessoal a uma médica. Quebra de sigilo, nós vimos
O Senado é cúmplice disso, porque há um sigilo guarnecido pela CPI, que o STF, inclusive, mandou guarnecer, e nós vimos isso ser vazado, e o Senado respondeu que era sigilo, mas que ele não conseguia guardar e não conseguia impedir o vazamento. Ou seja, senhoras e senhores, a sociedade quer compactuar com um regime de perseguição, com um regime persecutório à margem da lei. Prestem atenção, porque é disso que se trata. Então, o caso da Jovem Pan realmente é uma ação sem precedentes, intimidatória. Eu li a alegação, não tem nada, absolutamente nada consistente, e volto a dizer o seguinte: estes elementos da CPI, eles estão escudados nesta historinha de que a Jovem Pan é um veículo de direita. Eu quero dizer o seguinte, sem nenhuma procuração da Jovem Pan: a Jovem Pan não é um veículo de direita. A Jovem Pan é um veículo de comunicação que abriga diversas correntes de opinião na sua programação, né? Eles estão lastreados nessa historinha, nesta caricatura. Volto a dizer, prestem atenção nisso. Você consegue aninhar, né, ali na direita, não sei o quê, e você já bota no gabinete do ódio. Olha, são esses aqui que não ficam criticando o Bolsonaro da hora que acorda, da hora que vai dormir, que nem a maioria da imprensa está fazendo de uma forma vexatória. Então você coloca, olha, eles são bolsonaristas, então eles são direitistas, então eles são gabinetes do ódio. Isso aí é uma subliteratura que está substituindo o direito no Brasil. E no caso da Jovem Pan, principalmente, não é um veículo de gueto, não é um blog conservador ou de direita, não sei o quê. É uma emissora tradicionalíssima, importante na história do Brasil. E ela só está entrando nesse balaio por conta desse tipo de licença poética macabra, né? Então, eu volto a dizer, o apelo é a ABERT, a Associação dos Veículos de Rádio e Televisão, já emitiu uma nota repudiando, o que eu achei muito bom, e eu acho que é isso, a sociedade, no caso da mídia, no caso dos médicos, no caso dos juristas, precisa, os que ainda não tomaram, tomar juízo e repudiar métodos que não são republicanos, que não são nem legais. Ô, Ana, e o pior é ver gente que se finge de democrata, né, aplaudindo esse tipo de ofensiva, né, esse tipo de defesa, no fim das contas, da censura. Gente que agora não apenas é especialista aí em colocar faca nas costas das pessoas, mas agora aí entrou nessa onda anti-bolsonarista como um falso conservador, falso liberal, porque, de alguma forma, não conseguiu emplacar ou cargos no governo que estavam esperando, na Secretaria de Comunicação ou em outros lugares, mas também não conseguem emplacar audiência e relevância em lugar algum. Esse é o problema, né? É a histeria e, como o Fiuza colocou, o nojinho do governo Bolsonaro. Mais uma vez, a gente sempre fala, nós quatro aqui, né, em todos os lugares, todos os veículos a que pertencemos, que o governo merece, precisa e é possível tecer críticas pontuais, sim, mas sem histeria. É preciso também uma oposição em toda democracia. Toda democracia saudável tem uma oposição também saudável, não histérica e não imatura, como nós estamos vendo no Brasil e aqui nos Estados Unidos também. Eu quero ler aqui um fio, né, uma thread do Leandro Ruschel, que eu acho que resume exatamente tudo que eu penso sobre esse caso aí que nós estamos trazendo. Ele diz o seguinte: alguns imbecis afirmam: quem não deve, não teme, sobre os pedidos de quebra de sigilo da CPI de jornalista e produtores independentes de conteúdo. Um princípio basilar do Estado de Direito é justamente a proteção de prerrogativas individuais, como os sigilos. A quebra de sigilo só pode ser justificada com evidências claras de crimes sendo cometidos. Não é justificativa a discordância de opinião, pois, nesse caso, um grupo político pode usar o peso do Estado, como o que eles estão fazendo, né,
para perseguir seus adversários, exatamente o que ocorre em ditaduras. Aí vem uma parte fundamental que o Leandro Ruschel tocou. Nos últimos meses, temos observado membros do Judiciário e do Legislativo utilizando seus poderes não só para perseguir seus críticos e opositores, mas impedir investigações sobre acusações que recaem sobre eles, chegando ao ponto de anular processos onde os crimes são óbvios. Membros da alta cúpula do Judiciário foram alvos de várias delações que foram sumariamente arquivadas. Membros do Congresso foram pegos operando o maior esquema de corrupção da história. Quase todos foram soltos e o chefe do esquema teve seus processos anulados. O interessante disso tudo, a thread continua, eu recomendo muito as pessoas a verem toda essa thread do Leandro Ruschel no Twitter, e o interessante, Lacombe, é que algumas pessoas foram canceladas, aí, por exemplo, estavam já com o pé na CPI para testemunhar, para dar o seu participar ali das sessões, como o doutor Paulo Porto, que tem salvado milhares de vidas dentro dessa pandemia, e aí, num requerimento às 11 da noite, anterior à manhã que o doutor Paulo Porto falaria na CPI, foi cancelado. Por quê? Isso também não foi explicado. O deputado aí, Ricardo Barros, já cansou, que foi citado inúmeras vezes pela CPI, por Randolph, Omar Aziz, né, como o que é coberta, esquemas de corrupção, etc., cansou de falar, estou pronto, me chamem, e ele também não vai. E a blindagem em relação a Carlos Gabas e o consórcio Nordeste? Até hoje não conseguimos entrar num consenso por que da blindagem. A gente imagina que seja aí alguma razão nada republicana. Para finalizar, Lacombe, eu desafio agora a CPI, já que eu sou agora membro, uma jornalista da Jovem Pan. Se vai quebrar o sigilo, pode quebrar, mas chama a gente para a CPI também. Vai ser um prazer enorme sentar ali e olhar para vocês e falar o que vocês, corruptos, merecem ouvir. Constantino, seu comentário para a gente amarrar esse assunto. Eu não vou acrescentar muito, acho que o Fius e a Ana Paula já falaram o que é importante aqui. Nós estamos diante de uma intimidação do cangaço, né? Não podemos dourar a pílula. É intimidação de vagabundo corrupto, tentando calar. O que mais me preocupa não é o que vem do Renan Calheiros ou da CPI circense. O que mais me preocupa, uma vez mais, é o silêncio ou os aplausos da mídia, de jornalistas ou daqueles que se dizem de direita, conservadores. Eu vi certos gurus que se dizem conservadores hoje aplaudindo isso. Começaram os trabalhos, disse um deles, finalmente, né? Aplaudindo esse tipo. O outro chegou a puxar Carlos Lacerda na história para justificar perseguição de Renan Calheiros à mídia independente. Olha o nível que a coisa chegou. Então, nós estamos lidando aqui com o quê? Com prostitutas do Renan e do Lula, né? Prostitutas intelectuais, penas de aluguel. Isso tudo é muito feio, porque é o que o Fiuza disse. Hoje, eles acham que isso serve ao intuito prosaico, comezinho e míope deles, né? Atacar bolsonaristas. E eles não entendem o que eles estão criando, o monstro do arbítrio. Sigilo é uma coisa séria em civilizações. Estou lendo um livro sobre a formação da liberdade pelos povos de língua inglesa, e você ter salvaguarda contra o poder, o arbítrio do rei, do Estado, isso sempre foi o que definiu o Ocidente. O Ocidente tem apreço pela liberdade. Então, esse discurso, que a Ana Paula leu muito bem, do Ruschel, né? Recomendo que sigam o Leandro Ruschel, também ligado ao Brasil Paralelo, que foi colocado nessa história, e que fazem um trabalho brilhante, independente, sem um recurso público. Aliás, foi linda a resposta gravada por eles, né? Porque aí mexe com a questão da projeção freudiana. Essa turma liga a metralhadora giratória diante de um espelho. Eles medem os outros pelas suas regras. Mas, veja, quebrar sigilo sem ter evidência de alguma coisa, de crime, sem ter nada, com base no arbítrio, na perseguição, na tentativa de intimidar, e isso ser aplaudido por jornalista ou por gente que se diz liberal, isso é o fim. E aí vem com esse discurso, quem não deve não teme, isso é um discurso idiota.
Primeiro que o arbítrio já deixou claro que até a imunidade parlamentar não serve para nada nesse país. Então é ridículo falar que quem não deve não teme. Hoje em dia, no Brasil, qualquer pessoa decente teme. Porque do outro lado, com muito poder, estão os que não prestam. E usando esse poder de forma arbitrária. Então é um discurso idiota. Idiota, né? É uma agressão a direitos básicos. Básicos em uma democracia. Agora, veja, o alerta que o Fiuza fez é muito importante, porque remete àquele alerta do pastor alemão, né? Não o cão, mas o Niemöller, que disse, né? Primeiro vieram pegar os comunistas, eu não era comunista, depois vieram pegar os ciganos, eu não era cigano, e quando vieram pegar a minha turma, não tinha mais ninguém para ouvir nosso grito de alerta. Então, estão flertando aqui com algo muito perigoso. E qual é a jogada? É para salvar a democracia da ameaça fascista. Foi exatamente o mesmo discursinho que fizeram aqui nos Estados Unidos. Para combater Trump, vale tudo, porque o Trump é a ameaça maior às instituições. Então, o que vale fazer para isso? Adulterar e subverter todas as instituições. Aprovar 2 impeachments com base em fumaça, manipular a mídia, rasgar as instituições. É exatamente o que estamos vendo no Brasil. Para afastar a ameaça maior que eles enxergam, que são os fantasmas fascistas em cada esquina, vale o quê? Vale passar pano para o Supremo Tribunal Federal, que rasga a Constituição, para uma imprensa vendida e para Renan Calheiros e Lula, que estão com esse discursinho aí. Então, é muito grave, porque hoje o alvo é o Brasil Paralelo, alguns sites um pouco menos relevantes ou mais obscuros associados ao bolsonarismo e um grupo sério que vem crescendo de forma meteórica, não é por acaso, como o Brasil Paralelo. Amanhã pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Então, estão brincando com fogo. E, para mim, o mais grave não é o Renan querer. O Renan eu sei que é vagabundo. O mais grave é ver jornalista e pseudo-liberal ou pseudo-conservador aplaudindo Renan Calheiros, e alguns ainda fazendo isso em nome do Carlos Lacerda. É dose.